Amigos, boa noite. Sejam todos bem-vindos a essa casa de caridade. Que o Pai de amor e bondade seja no coração de cada um de vocês. Antes de iniciarmos a nossa palestra essa noite, nosso bate-papo, né? Nós vamos dar alguns recadinhos, como sempre, né? Lembrando que finalmente chegou dezembro, Natal está aí, às nossas portas, né? E nós também temos nossos especiais de Natal, não é só a Globo, tá vendo? Nós também temos, entendeu? Nossos especiais de Natal. Dia 14, estamos convidando todo mundo para vir aqui na casa, no sábado, né? Distribuição das cestas básicas, né? E também das cestas de Natal, dos nossos presentinhos, nossas crianças, nossos assistidos. Será uma grande alegria, como sempre, como todos os anos, né? Então convidamos a todos, quem quiser acompanhar o trabalho, vir dar um abraço nas crianças, nas famílias, seja muito bem-vindo, ok? Os presentes já estão todos aí, agradecemos a colaboração de todos. Olha, que Deus abençoe a todos que colaboraram. Todo mundo colaborou, todo mundo alegre, trouxeram os presentes das crianças, né? E eu tenho certeza que será um grande dia, vai ser uma grande alegria. Dia 14, hein? Sábado, tá bom? Não esqueçam. Também os meninos do lanche estão preparando uma grande festa para os nossos irmãos que ficam nas ruas. Não por vontade própria, deve ser, né? Alguns sim, né? E eles estarão lá com muita alegria também, com muita disposição, levando um abraço fraterno em Jesus. E algumas coisinhas, né? Típicas de cesta de Natal, né? E vai ser uma grande alegria. E no domingo, já avisando, nós estaremos aqui também às 3 da tarde, fazendo uma reunião nossa, dos trabalhadores da casa, dos frequentadores, dos trabalhadores, dos alunos. Quem quiser comparecer também, já está convidado. Sinta-se convidado, tá bom? Só trazer alguma coisinha para a gente beliscar. Não muita coisa, porque, né? Nós temos que tomar cuidado com o peso, né? Temos que cuidar do corpo físico, não podemos exagerar. Então, pouca coisa, porque o pessoal exagera. Traz muita coisa. Não, traga pouca coisa, né? Uma coisinha para beber, uma coisinha para comer. O importante é a gente se reunir, bater um papo, né? E finalizar o ano com muita alegria, ok? Então é isso daí. Aí, já preparando para o ano que vem, né? Os nossos cursos. Em fevereiro a gente retoma tudo de novo. Então, já vão avisando aí aqueles que estão interessados no ano que vem, aqueles que fizeram aquela promessa. Não, o ano que vem eu começo. Vai começar, tá? Tem primeiro ano, né? Tem o primeiro ano de escola mediúnica. Então, se você fez anotou e esse ano não fez, o ano que vem você pode fazer. Tá? Vamos começar tudo de novo, ok? Então tá aí, queridos. Acho que é só isso que eu tenho para falar com vocês. Ah, e a casa não fecha, hein? Em dezembro nós estamos aí direto, janeiro também, tá? Não fecha. A casa está aí sempre aberta, recebendo os irmãos, tá bom? Tanto encarnados como desencarnados, são todos sempre bem-vindos, ok? Então agora vamos para o nosso preparo. Vamos então, queridos, esquecendo todos os nossos problemas, tudo aquilo que nos inquietou durante o dia. Vamos relaxando, nos colocando de corpo e alma neste ambiente. Ambiente este que já foi preparado pelos nossos irmãos maiores do plano espiritual, para que quando chegássemos, recebêssemos tudo aquilo que viemos buscar. Vamos colocando tranquilamente em nossa tela mental a figura meiga do nosso querido Jesus, o meigo Rabi da Galileia. E é com ele na nossa mente, em nossos corações, que vamos dizendo: Mestre amado, aqui estamos novamente nessa casa de caridade, rogando as suas bênçãos e as suas luzes, para mais uma noite de aprendizado. Sê conosco, Senhor Jesus, através dos seus mensageiros da luz, e que através de Ti possamos alcançar Deus nosso Pai, para agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui todos nós, novamente reunidos, em torno do Teu Santo Evangelho. Que a Tua luz de amor possa alcançar todos os nossos irmãos de humanidade, inclusive os nossos irmãos da espiritualidade, que conosco compartilham dessas alegrias, desses momentos. Sê conosco, querido Jesus. Alimenta-nos de luz nova, de energias novas, refazendo e revitalizando todo o nosso ser, nos trazendo alegria e nova vontade de viver. Fortalece-nos os nossos propósitos de renovação interior, Senhor Jesus. Que o Teu Santo Evangelho seja o nosso guia, a nossa luz, hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Muito bem, e para nos entreter hoje com o nosso bate-papo, nós temos aqui o nosso querido amigo Paulo Itarso, que vai falar sobre um tema muito importante, que é esquece as agressões, é isso? Muito bem, olha aí, agressões. Então vamos esquecer as agressões. É do livro para uso diário, se não me engano. Então vamos envolver o nosso querido amigo Paulinho,
e muitas energias e muito amor para que ele seja feliz na sua disposição. E nós vamos prestar muita atenção, né? Porque quando nós estamos prestando atenção, estamos recebendo tudo que nós vamos completar lá nos passos, ok? Paulo, seja bem-vindo, meu querido. Deus abençoe. Bom, boa noite a todos, encarnados, conectados e desencarnados. É um prazer enorme estar aqui, mais uma vez, agradeço o convite de voltar para cá. E imagino que todos vocês, alguns devem morar no bairro e ter vindo a pé aqui hoje, mas a grande maioria de vocês deve ter pego trânsito, certo? Deve ter pego metrô cheio, cotovelada, não é isso? Pessoas empurrando para entrar, pessoas que param na porta e não deixam você entrar, e se você pede licença são grossas com você. Deve ter vindo de carro, e pelo menos 3 fechadas a cada esquina, não foi isso? Pelo menos uns 5 sustos. Antes disso, devem ter vindo do trabalho ou da escola. E no trabalho, possivelmente, tiveram algum chefe chato, ou algum colega de mau humor, ou então vocês de mau humor, a gente de mau humor. E talvez a gente tenha levado umas patadas também, não levamos? Antes do trabalho, a gente estava em casa. Em casa, um dos nossos que moram com a gente, nem que seja o cachorro, estava de mau humor, e deu uma mordida, deu uma patada. A gente acordou efusivo, bom dia, e recebemos aquele primeiro coicezinho diário. Meus caros, nós vivemos em São Paulo. E se tem alguma coisa que qualquer um que mora em São Paulo sabe, é que São Paulo é um lugar onde você passa por agressões. Agressões físicas, dessas que nós estamos acostumados no nosso dia a dia. Agressões morais, dessas que nós temos nos nossos ambientes de trabalho, que nós temos com as pessoas na rua. Agressões familiares, afinal, ninguém disse que seria fácil viver em família, não é isso? E a agressão faz parte do nosso cotidiano. Não só agressão, mas mais do que isso, violência. Nós podemos dizer, não, mas a gente não vive num país em guerra. Mais ou menos. Na nossa periferia morrem mais jovens do que em muito país de guerra civil pelo mundo. Mas a gente vive uma cidade perigosa, uma cidade violenta, uma cidade onde a violência faz parte de tudo. Nós pensamos, por que isso acontece? Por que essa violência está tão presente? Por que isso faz parte do nosso dia a dia? Nós sabemos, pelo espiritismo, que nós estamos numa etapa evolutiva, não é isso? Somos espíritos, criados simples e ignorantes, e passamos por um infinito, literalmente, processo de evolução que chega à perfeição. No determinado momento que nós estamos na nossa escala evolutiva, nós ainda estamos no que seria um planeta de provas e expiações. Um planeta que nós ainda temos que reparar algumas coisas e sermos provados em outras coisas. Para quê? Para evoluirmos. Certo. Mas a grande questão, e é isso que nós vamos falar um pouco hoje à noite, é como nós podemos evoluir moralmente, como nós podemos crescer sentimentalmente nesse mundo onde se predomina a violência, a agressão. Uma violência simples, uma violência, na verdade, banal. Como nós podemos viver num mundo em que é realmente difícil viver? Essa é a nossa questão de hoje. E antes de mais nada, vamos começar pensando um pouco sobre o que é esse mundo de violência. A violência faz parte da relação humana, infelizmente. Para sempre? Não. Nós temos alguns sentimentos que são grandes causas disso tudo. E um deles, e principal, talvez, seja exatamente o egoísmo. Com o egoísmo vem o orgulho, com o egoísmo vem a vaidade. E no mundo que nós vivemos, na sociedade que nós vivemos, o egoísmo é exatamente o sentimento que é mais incentivado. Será? Se nós olharmos o mundo como uma forma geral, se nós olharmos uma empresa, muitos devem trabalhar numa empresa aqui, qual é o sentimento que mais se predomina no ambiente de trabalho? Seria a cooperação? Nós trabalharmos todos em conjunto? Ou seria a competição? Não é isso? No sistema que nós vivemos, um produto ganha sucesso no mercado se ele for mais competitivo. Um trabalhador como nós, não basta ter uma boa qualificação. Nós temos que ser competitivos. Nós temos que ser melhores do que o outro. E tudo na nossa vida, se nós pararmos para pensar, está de uma forma ou outra vinculada à competição. Podemos argumentar, não, mas tem cooperação também. É verdade. Mas quanto dessa cooperação não é simplesmente para facilitar a competição?
Por que isso acontece? No mundo que nós vivemos, essa competição deu certinho com esse egoísmo. Se não bastasse já no nosso estado evolutivo, nós temos essa facilidade para pensarmos só em nós ainda temos todo um mundo que começa na escola, que continua na nossa vida de trabalho, que continua nas relações na rua, que nos empurram para sermos cada vez mais egoístas. É com essa lógica de egoísmo que nós temos a violência simbólica. E quando eu digo violência simbólica, eu digo não só essa violência de agressão, de nós sairmos aqui na rua com medo de sermos assaltados, mas a violência que a mulher sofre com o machismo, a violência silenciosa do autoritarismo e da opressão, a violência que um negro no nosso país, absolutamente racista, sofre, não ao ser chamado de negro, mas a ter uma vaga, por exemplo, de emprego recusada por ser negro. A violência que homossexuais sofrem, por exemplo, quando apanham na Paulista. E uma violência que torna-nos cada vez mais inferiores. Por que isso acontece? Vivemos num mundo de provas e expiações. Vivemos num mundo em que o egoísmo é e continua a ser o sentimento principal. E o grande ponto e a grande pergunta: por que nós somos vítimas? Será que nós somos vítimas? Ou será que nós também somos aqueles que continuam fazendo agressão? Nós também fazemos agressão. Nós não percebemos isso. Seria por maldade? Não. No estágio evolutivo que nós estamos, a ignorância faz parte do nosso processo, não é isso? Nenhum de nós é mau. Nem mesmo aqueles que nós dizemos, não, esse certamente é mau. Por exemplo, um oficial nazista, na Alemanha nazista, que todo mundo já ouviu falar. Nós temos vontade de dizer, ele é mau. Mas na verdade ele é ignorante. Que dentro de todo o estágio evolutivo, ele ainda está aprendendo, assim como todos nós. Quando Jesus disse que nunca errou, que nunca pecou, que atire a primeira pedra, apesar da Bíblia ser absolutamente metafórica, nós podemos interpretar isso de uma forma bem literal. Porque, de fato, nenhum de nós nunca errou. Todos nós erramos. Se não é o erro que nos define, o que então nos define? Se não é o erro que nos faz diferentes, se o erro nos faz simplesmente humanos num planeta de provas e expiações, o que de fato nos define? A vontade e a força que nós temos para contornar isso. Certo? Então nós vivemos num mundo em que nós mesmos somos agredidos e nós mesmos somos agressores. O que fazer em relação a isso? A partir daí, como nós podemos prosseguir? Nós vivemos num mundo muito rico, não é isso? Culturalmente. E tem um ponto fundamental que, como um cristão ocidental, eu tenho que admitir, os orientais estão muito à frente de nós. Se alguém aqui tem contato com alguma filosofia oriental, pela yoga ou pela alguma outra, por budismo, qualquer outra afinidade do tipo, sabe que nós ocidentais olhamos o mundo daqui para fora. Estamos preocupados com o que acontece lá fora, não é isso? E os orientais não. Os orientais estão preocupados com o que acontece dentro de nós. O universo num grão de mostarda. O universo dentro de nós. Por que isso é tão importante? Nós já paramos para pensar quantas vezes no dia nós pensamos nos nossos próprios sentimentos? Nós somos absolutamente determinados, quando colocamos alguma coisa na cabeça, para sermos os melhores profissionais, não é isso? Para fazermos o nosso serviço absolutamente bem. Mas o quanto desse empenho nós direcionamos para sermos pessoas melhores? Nós gastamos horas nos qualificando para entrar no mercado de trabalho. Principalmente o pessoal mais jovem que está entrando agora, como nós. Quantos desse tempo e dessa dedicação nós paramos para pensar em sentimento? Paramos para pensar em quem eu sou? Por que eu erro? Será que eu estou sendo agressivo? Será que eu sou uma pessoa agressiva? Será que eu deixo essa competição que faz parte do mundo tomar a minha alma de tal forma que eu sou só mais um competidor nesse mundo caótico? Os orientais diriam, antes de mais nada, olhe para si mesmo. E é exatamente esse o nosso ponto de partida para nós procurarmos como lidar nessa situação. Como lidar no mundo onde se predomina o egoísmo. Primeira coisa, e talvez seja um dos passos mais importantes, que é exatamente o passo de partida, é olharmos para nós mesmos. Simplesmente o fato de nós pararmos e pensar, peraí, a minha vida é um caos, eu sou mais um paulistano, e como todo paulistano é tudo uma correria, é tudo trânsito,
é tudo trabalho, é tudo prazo curto, é tudo estresse, é tudo difícil, é tudo complicado, é tudo caro. E quanto desse tempo todo eu estou dedicando para me conhecer? Saber quem eu sou? No que eu erro, de fato? No que eu não erro? No que eu já consegui conquistar? Como eu lido com as pessoas que estão à minha volta? Será que eu sou um bom irmão? Será que eu sou um bom filho, um bom pai? Será que na minha empresa, no meu trabalho, na minha escola, será que nós tratamos os nossos colegas como nós tratamos as pessoas aqui no Centro Espírita, com um sorriso no rosto? Ou será que lá fora as coisas mudam? Não vai ser por maldade, não vai ser nenhuma surpresa se nós percebemos que nós simplesmente não prestamos atenção em nós mesmos. Nós simplesmente não prestamos atenção na pessoa que está ao nosso lado. Nós não prestamos atenção nas pessoas que estão constantemente ao nosso lado. Não olhando elas como um competidor. Isso nós prestamos atenção. Mas olhando elas como seres humanos em estágio de evolução, em processo de evolução. Então o primeiro passo, talvez seja um dos mais importantes, seja exatamente reconhecer e parar. Simplesmente isso. Parar um pouquinho no nosso dia e pensar: como eu estou hoje? O que eu fiz de hoje? O que eu fiz de bom hoje? O quanto de toda essa doutrina espírita, o quanto de qualquer filosofia que faça a gente melhor, eu tenho aplicado na minha vida? Se não estivermos aplicando nada, nós não somos espíritas. Nós somos só mais uma pessoa no mundo, como a grande maioria é, infelizmente, que ouve as coisas, mas não para olhar para si mesmo. Não para si mesmo no sentido egoísta, mas para si mesmo no sentido de encontrar esse universo dentro de nós. E o Espiritismo concorda com essa ideia oriental? Para o Espiritismo, nós temos uma parte muito forte de Deus dentro de nós, não temos? Nós temos toda a lei divina dentro de nós, não é isso? Para o Espiritismo, aonde fica essa lei divina? Na nossa cabeça, na nossa consciência. Não na nossa cabeça física, na nossa cabeça espiritual. E essa lei divina é tão forte dentro de nós que o primeiro homem que foi encontrado por dois padres franceses no começo do século XX tinha sido enterrado com animais e com instrumentos de caça. Ele não era nem Homo sapiens sapiens, ele não era nem da nossa espécie, da nossa raça. Ele era mais primitivo e tinha um cérebro muito menos desenvolvido. Mas já existia alguma coisa naquele homem que fazia ele intuir de que havia alguma coisa após a morte e que havia uma força, e isso até o grande guerreiro Átila Uno, não sei se você conhece a história de Átila Uno, um dos guerreiros mais temidos da Ásia antiga, tinha medo dos trovões. Tinha medo de algo maior que ele não sabia descrever. Esse sentimento, essa espiritualidade, está dentro de nós. Quando os orientais falam, conhece-te a ti mesmo, olhe para si mesmo e veja o que tem dentro de você, explore a sua própria alma, eles nada mais estão dizendo do que encontre a consciência divina dentro de cada um de vocês. Por que isso é tão importante? Por que nós nos ocupamos tanto com tantas coisas daqui para fora e não nos preocupamos com coisas daqui para dentro? Porque no momento que nós encontrarmos essa consciência divina, nós vamos ter boas dicas com doutrinas. Não só o Espiritismo, com todas as religiões. Não existe uma religião melhor do que a outra, desde que todas estão no caminho do bem. Mas quando nós encontrarmos essa essência divina dentro de nós, vai ser esse momento que nós vamos cumprir a lei da adoração, como está no Livro dos Espíritos, com mais profundidade. É exatamente o momento quando nós nos conectamos diretamente com Deus. Quando nós encontramos esse momento, e a gente pensa, como encontrar esse momento? Nós chegamos à conclusão de que, bom, eu preciso então ficar horas meditando como os orientais fazem? É uma experiência interessante para quem tem paciência de tentar. Mas é um pouco difícil no nosso cotidiano, não é isso? Nós não podemos simplesmente abandonar as nossas atividades. Mas nós podemos simplesmente prestar atenção no que nós sentimos. Prestar atenção no que as pessoas à nossa volta sentem. E buscar dentro de nós essa consciência. Tem um sentimento muito importante, que é exatamente esse sentimento que nos vai guiar no caminho de contra as agressões. Qual seria esse sentimento? Esse sentimento seria exatamente esse que o mundo inteiro busca, que governantes e organizações internacionais lutam incessantemente para conseguir e que ninguém consegue, que é a paz. O motivo pelo qual ninguém consegue paz, e por mais bem inspirado e competente sejam dois
grandes lideranças políticas, por exemplo, entre palestinos e israelenses ou qualquer outra liderança política no conflito, nunca vai haver paz se as populações e as pessoas não encontrarem essa paz. O caminho de se encontrar não é religioso, o caminho de se encontrar é espiritual. Então, o primeiro passo, olhar para nós mesmos e procurar essa paz dentro de nós. E aonde a gente vai ver essa paz? Nós vamos ver essa paz quando a gente perceber, puxa, de fato, quando eu estou com o pessoal no meu trabalho, eu acabo sendo egoísta, eu acabo sendo agressivo com as pessoas ao meu redor. De fato, eu tenho 15 funcionários sob minha autoridade na empresa, e eu acho que eu posso cobrar muito deles, eu posso fazer um assédio moral muito forte neles, sabendo que eles nunca vão ser capazes de cumprir esse prazo, mas afinal precisamos produzir, não é isso? De fato, eu estou sendo muito paciente com a minha mãe, que mora comigo até hoje. Estou sendo muito paciente com ela, eu não tenho paciência. Ela é mais velha do que eu, claro. Toda mãe vai ser sempre mais velha do que eu, mas ela já está em casa, eu tenho filhos para cuidar, mas eu não tenho paciência com ela. Eu não tenho paciência com meus filhos, que pedem atenção o tempo todo, que me dão muito trabalho, que aprontam na escola, ficam fazendo coisas sem sentido. Eu não tenho paciência com a minha namorado. O primeiro ponto é exatamente olhar as relações humanas. É parar de olhar para as pessoas como pessoas competidoras nesse mundo cruel e olhar como pessoas que, também como nós, estão tentando evoluir, sentimentalmente e intelectualmente. Olhando isso e reconhecendo essa nossa necessidade de nos interiorizar, nós vamos para o próximo passo. E o próximo passo é muito complicado. Por um motivo muito simples. Que existe um outro sentimento, que também deriva do egoísmo, que vai fazer de tudo para que nós não continuemos no caminho. Esse sentimento é o orgulho. É a nossa dificuldade de baixar a cabeça. Quantas vezes nós estamos errados, nós sabemos que estamos errados, principalmente no trabalho, às vezes a família é um pouco melhor, porque a gente tem uma relação um pouco melhor com as pessoas, e nós não assumimos que nós estamos errados por orgulho. Quando nós formos olhar para nós mesmos e procurarmos o que nós temos de ruim, o nosso orgulho vai começar a gritar. Vai fazer de tudo para que nós não façamos isso. Nós sabemos que não é só orgulho, que existe uma série de interesses externos, os espíritos inclusive, principalmente, que não querem que nós façamos esse caminho. Ainda assim, temos que vencer esse orgulho. Quando nós alcançarmos esse estágio, que é um estágio que vai se alcançando de pouquinho a pouquinho, de passo a passo, nós mudamos o modo como nós vemos as relações humanas. Quando nós pararmos e tirarmos nós mesmos do centro do universo, desse universo mesquinho e egoísta, e colocarmos o ser humano em sua plenitude de sentimento, em sua plenitude de ser em evolução, como nosso companheiro, e como nós também erra, e como nós também está tentando acertar, mais ou menos, nós eliminamos a competição. Porque nós não temos que competir. Nós não precisamos disso. Existe um motivo pelo qual todos nós aqui somos diferentes um do outro. Existe um motivo pelo qual exatamente todos nós nos completamos. E esse motivo não é para competirmos um com o outro. Esse motivo não é para nós explorarmos uns aos outros. Não é para nós subjugarmos uns aos outros. Não é para nós criarmos qualquer tipo de fronteira. Toda barreira social que nós temos que nos separam não são divinas, são humanas. E quando eu digo isso, eu digo barreira de raça, eu digo barreira de nacionalidade, eu digo barreira de expressão sexual, eu digo expressão porque não é opção, é expressão. Eu digo barreira de homem e mulher. Nessa igualdade que nós sabemos que é formal, mas que ainda é muito desigual. Passamos desse ponto, mudamos o nosso modo de agir no dia a dia. Qual o melhor jeito de combater essas agressões cotidianas? Baixando o orgulho, respirando fundo e analisando elas. Encontramos alguém de mau humor, logo no começo do dia. Paramos, respiramos e buscamos paciência. Chegamos no trabalho, vamos rever nossas ações. Vamos rever o modo como a gente trata aquela pessoa. Ela é diferente do que eu? Possivelmente, certamente. Ela pensa muito diferente? Bem possível. Eu discordo dela? Bem possível. Mas ainda assim, são pessoas em evolução. Quando nós mudamos esse foco, quando nós mudamos esse referencial, nós mudamos todo o processo
de lidar com o mundo, de viver no mundo. A gente pode parar para pensar, tá certo, mas em que medida isso tudo vai acabar com essa violência lá fora? Em que medida isso tudo vai mudar o mundo como ele está? Simplesmente no fato de que o mundo que ele está é simplesmente o resultado de uma construção. Uma construção feita por nós? Sim. Nessa encarnação? Não só. Ou alguém duvida que não estava encarnado na Terra nas últimas encarnações? Tudo que nós vemos na história que fez com que houvesse as igualdades e desigualdades que nós temos hoje, foram criadas por nós mesmos. E a nossa função social, a nossa função como espírito em evolução, vivemos em sociedade, cooperarmos em sociedade, construirmos a sociedade que nós queremos. Essa relação se dá exatamente através desse processo de interiorização que busca o eu. Não o eu egoísta, mas o eu divino. O eu que, de uma certa forma, e perfeitamente, conecta-nos a todos que estão à nossa volta. E aí é simplesmente uma questão de atração. Quando nós nos colocamos no processo de sermos melhores, de praticarmos a reforma íntima, tudo conspira a nosso favor. Nós vamos sentir aquela primeira resistência, porque vai ter muita gente que não quer que nós continuemos assim. Muita gente no plano espiritual e muita gente no plano encarnado. Não é isso? Nós sabemos que o mundo é injusto e nós sabemos que existe uma série de mecanismos muito reais para manter essa justiça. Mas é exatamente continuando esse processo que nós vamos ter toda a força dos espíritos mentores. E esse processo se dá exatamente pela identificação de que somos todos absolutamente iguais. Somos todos irmãos. A continuação disso, a humildade de continuar. Talvez nós ainda estejamos tateando esse processo todo. Talvez a gente nunca tenha parado para pensar nisso. Talvez a gente tenha sido levado por algum episódio mais complicado na nossa vida, por exemplo, uma briga muito forte com os pais, ou então um término, uma separação muito violenta, ou então uma mudança na nossa vida de emprego, de trabalho, etc. E daí sim a gente parou um pouco para pensar nas coisas. Mas de uma forma geral, nós, ocidentais, eu digo ocidentais porque no Oriente eles têm uma percepção um pouco diferente em relação a isso, em algumas religiões, nós simplesmente não pensamos nisso, não nos preocupamos com isso. Nós não temos tempo para isso. O mundo não nos deixa ter tempo para isso. Por isso, já caminhando para a conclusão, para nós trabalharmos no combate das agressões, para nós acabarmos com essa violência que está lá fora, o primeiro passo é exatamente reconhecer que existem essas agressões. E não só que nós somos vítimas dessas agressões, mas que nós também somos agressores. Quando a gente começa a pensar nisso, nós vamos perceber que a gente agride sem nem perceber. Nós vamos perceber que um simples comentário que um pai faz para uma filha, ou que um amigo faz para uma amiga, ou que um chefe faz para o seu funcionário, para o seu subordinado, pode mudar tudo. Pode destruir uma carreira, como um bom comentário de um professor pode levar um aluno a ser um grande trabalhador mundial. Quando a gente começa a olhar isso com força, nós vamos ver que a gente erra muito. E aí é a grande questão, aí é o grande medo da situação. Porque nós vamos descobrir uma coisa que a gente fala que é óbvio, mas às vezes a gente não pensa que é tão óbvio assim. Nós erramos muito. Erramos muito em coisas que a gente achava que a gente não errava. Reproduzimos preconceitos, reproduzimos machismo, reproduzimos violência, reproduzimos agressão, reproduzimos uma série de problemas sociais, nem ao menos percebemos isso. Tratamos as pessoas fora de casa como se de fato estivéssemos num campo de batalha, não como se estivéssemos encarnados para crescer juntos. Assim, a primeira coisa que nós percebemos, quando nós percebemos que nós somos seres que erram, é exatamente o auto-perdão. Se nós não entrarmos e colocarmos numa posição de auto-perdão, nós simplesmente vamos nos perder, nós vamos ficar loucos. Ninguém aguenta ver tanta maldade, não é isso? Ninguém aguenta ver tanto sofrimento. Mas a gente erra. E pelo nosso estágio evolutivo, isso é inevitável. Mas a mesma força que nós encontramos para olhar nossos defeitos, nós precisamos encontrar para reconhecer e ter humildade para reconhecer as nossas grandezas. E com essas grandezas, continuar caminhando. Feito isso, é o caminho de fora, de dentro para fora. Interiorizados, olhando os nossos sentimentos, como passar isso adiante. E aí, o processo
É bem pequeno, mas logo logo se espalha. Existe um filme muito bom, se não viram, sugiro que vejam. É um clássico, que é o Corrente do Bem. Todos já viram? Do menininho que faz uma corrente de que cada um faz o bem para 3 pessoas. Que cada uma dessas 3 pessoas faz para as 3 pessoas. E de repente um jornalista do outro lado da cidade, do outro lado do país, foi ajudado e descobre da corrente. Ele começa a investigar o lado contrário, né? Indo de um por um, até que ele chega nesse menininho. Isso tem um fundamento muito forte. E é um fundamento que nós não temos ideia da dimensão e da força que tem. Mas é exatamente dessa relação humana construída através da interação entre um e outro. Através de simplesmente nós colocarmos a matéria, nós colocarmos a nossa posição social, a nossa posição econômica, a nossa função na firma, nós colocarmos tudo isso no plano secundário, no plano de instrumento. Nós paramos para refletir. O que realmente eu estou fazendo com a minha vida? Qual é realmente o enfoque que eu estou dando para as minhas coisas? Como eu estou investindo o meu tempo, a minha paciência? Se nós fôssemos desencarnar todos agora, não pense pelo lado trágico da coisa, pense pelo lado poético da coisa, nós levaríamos o plano espiritual. O que exatamente? Não seria nada que nós conquistamos na empresa, não seria nosso espaço social, economicamente falando, seria simplesmente amigos, amores, sentimentos, inteligência. Nós esquecemos disso. No mundo que nós vivemos, nesse mundo de São Paulo, do século XXI, nós somos tão tomados pela agressão que nós esquecemos disso. Nós nos vitimizamos, nós praticamos a violência, e nós esquecemos o real motivo pelo qual nós estamos aqui. O que realmente nós vamos levar embora e o que realmente nós vamos passar para as pessoas que estão à nossa volta. Opressão? Arrogância, vaidade, orgulho e tudo aquilo que deriva do egoísmo e da competição? Ou não? O amor, paciência. Quando nós sofremos uma ofensa, parar, respirar, controlar o nosso orgulho que vai querer responder, pensar direito e retribuir com carinho. Quando nós tivermos essa dimensão, o mundo certamente vai estar em outro estágio. E o grande ponto que nós precisamos é simplesmente encontrar uma coisa que nós já temos. É simplesmente nós nos aventurarmos dentro de nós mesmos e procurarmos essa paz que está dentro de nós. Encontrado ela, trabalhamos fortemente em exteriorizar e passar nas pessoas e no ambiente que nós vivemos. Quando nós tivermos isso, não vai ter polícia que mata pessoas na favela, não vão ter criminosos que matam pessoas de forma sádica, não vai ter corrupção, não vai ter essa arrogância e agressividade que nós temos em qualquer contato social lá fora, não vão ter empresas que tiram o seu lucro de explorar as pessoas até o máximo possível, forçando elas a trabalhar 15 horas e deixando elas fora dos seus filhos. Não terão crianças fora do caminho. Quando nós fizermos isso e trabalharmos para nós, o nosso eu sincero, o nosso eu divino e não o nosso eu egoísta, nós vamos mudar o mundo como nós precisamos, como nós queremos. E aí sim, governantes benevolentes vão ter todas as condições de transformar o nosso planeta no próximo estágio da evolução, no planeta de regeneração. Muito obrigado pela atenção de vocês. E dúvidas, questões, estou à disposição. Muito bacana, né, gente? Fica até assim, fantástico, não é isso? Muito bom. Agora, eu acredito que vocês ficaram assim, muito com a tendência a meditar muito nesse assunto, não é isso? Tem dúvidas? Vocês querem perguntar agora para ele? Vamos lá? Ok. Então vamos lá, Fabi. Boa noite, tudo bem? Nós realmente... Fábia, não é uma pergunta, é mais um comentário. Nós realmente vivemos em uma cidade agressiva. Praticamente todos aqui já se questionaram e questionaram o porquê nessa cidade as pessoas não se cumprimentam, sendo que naquela cidade do interior todos se conhecem, todos passam, todos falam bom dia. No dia que eu percebi isso, eu passei alguns vizinhos, boa noite, boa tarde, tal, não sei o quê, e ficou. E eu tenho até uma historinha rápida, curta, com relação a isso. Eu chegava do meu trabalho, cuidava do meu jardim, próximo ao meu portão, e passava nisso todos os dias um senhor de idade, por volta de uns 75 anos, 80, com um cachorrinho,
E esse cachorrinho ficava chamando a atenção do meu cachorro. E eu comecei, boa tarde, como é que vai o campeão? Já era um cachorro bem idoso, até meio doentinho. Não, tá bem, tá bem. E a gente começou a conversar. E todo dia, naquele horário, esse senhor passava. Ele mais ou menos sabia o horário que eu estaria e passou aí justamente no horário em que eu estaria. Eu só percebi isso algum tempo depois. Por volta de uns 2, 3 meses depois, me apareceu um dia a filha dele no meu portão, me agradecendo porque eu não tinha consciência do bem que eu fazia. Esse senhor morou 50 anos na mesma casa, no mesmo bairro, e se mudou para aquele bairro, aquela rua, justamente naquela semana em que eu comecei a cumprimentar. Ele estava em depressão, ele estava ficando adoentado e ele só saía para passear com o cachorro no horário em que eu estava lá. Porque era um vizinho que ele estava começando a conhecer, e aquilo ali foi onde fez ele começar a participar de novo do bairro, da rua. Aí fica a lição. Às vezes um bom dia, para nós não custa nada, mas para o outro vale muito. Você não sabe, a gente não tem a noção do que pode valer esse bom dia, boa noite, boa tarde. E pelo espiritismo a gente sabe, tá ligado? Não. Que não é só um bom dia. O seu bom dia não é só 2 palavras que saem assim na sua boca. Com esse bom dia, vai uma carga enorme de energia, vai uma carga enorme de bondade, que às vezes é o suficiente para conseguir tirar aquele senhor da vibração que ele estava com espíritos depressivos, com ideias tristes na cabeça. Exatamente. Pode parecer um clichê, mas aquela ideia de que nós somos uma escuridão absoluta, a gente acende um fósforo e uma iluminação incrível, ela faz exatamente todo o sentido. E a lei da atração é a grande questão disso. Nós vivemos um fenômeno incrível em São Paulo. Nós temos 20 milhões de pessoas na grande São Paulo, e ainda assim, as pessoas em São Paulo, em geral, se queixam de serem pessoas muito sozinhas. Nós somos tantos e, ao mesmo tempo, tão sozinhos. Dentro desse grande mundo que nós vivemos, chamado São Paulo, nós estamos diretamente e constantemente nos conectando com pessoas, encarnadas e desencarnadas. E com isso, nós vamos atraindo pessoas que estão na nossa faixa vibratória. Um bom dia que você tenha feito, Fábio, para esse senhor, pode ter sido exatamente o suficiente para conseguir dissipar toda aquela psicosfera, toda aquela energia pesada que estava em volta dele. Feito isso, toda uma enorme quantidade de espíritos familiares, que deviam estar anos tentando ajudar, puderam se aproximar. Um bom dia com amor muda tudo. A gente pensa, mas o que eu posso fazer pelos problemas sociais de São Paulo? A gente pode fazer diretamente, na questão toda da política, do engajamento social, do trabalho voluntário. Mas se nós não pudermos fazer nada para aquela pessoa que sofre ou que está deitada em pleno meio-dia porque bebeu a noite inteira ou usaram de crack, que nós façamos uma prece. Que nós depois, na hora de debater política, pensemos em como eu posso ajudar aquele cara que está ali. Que tipo de política pública a gente pode aplicar a ele? Mas uma prece, um pensamento direcionado, com amor, com vontade e com reconhecimento de que ele é meu irmão tanto quanto a pessoa que está do meu lado, é o suficiente para nós conseguirmos dissipar uma escuridão completa e dar exatamente as condições para que as coisas se ajudem. Agora imagine se todos nós, espíritas, de fato aplicássemos o que nós estudamos e colocássemos essa corrente de bom dias para valer. Não só bom dias, mas você chegar no trabalho e quando você percebe que existe aquela encruzilhada que ou você passa a perna no outro, não, então você não sobe, você para, questiona. Por que o meu crescimento tem que ser a custa do outro? Por que eu faço isso? Por que eu vivo esse tipo de coisa? Por que eu simplesmente viro o carro e não vejo se tem alguém atrás, sem dar seta? Nós vamos ver que tudo tem uma mesma origem. Uma única origem. O egoísmo. É exatamente isso. Um bom dia não é só um bom dia. Um bom dia é uma carga energética maravilhosa que é o suficiente para quebrar uma escuridão completa. Exatamente. Boa noite, Paulo. Meu nome é Sérgio. Eu acho que você foi muito além do tema proposto hoje, onde se propõe esquecer uma agressão. Eu acho que você foi muito além a isso, no sentido de que você propõe, até porque a gente não consegue mexer na nossa memória e esquecer uma agressão, né? Mas eu achei muito interessante que a proposta foi assim, a gente entender
o que está acontecendo, olhar para dentro da gente, para a gente poder, inclusive, tirar um proveito e evoluir diante dessas agressões e dessas tensões que a gente sofre no dia a dia, né? Achei isso muito legal. Acho que esse é o caminho certo. Obrigado, boa noite. E é incrível isso, porque nós temos determinações incríveis que fazem jovens entrar no vestibular, que fazem disputar vagas disputadíssimas e crescer na carreira, e crescer somente, pôr um centro espírita em pé e fazê-lo funcionar. Mas às vezes a gente não tem vontade, ou então a gente acha que a gente não tem determinação para conseguir ficar 15 minutos encarando o nosso próprio eu sozinhos. É simplesmente uma questão de energia. Nós temos toda a força que nós precisamos. É esse o grande ponto da questão. Esquecer mágoa, é possível esquecer agressão? Nós vamos esquecê-la, mas só se nós perdoarmos. Só se nós colocarmos no lugar de quem errou, percebemos que nós também agredimos, e não ficar preso no erro, porque o erro não define ninguém. O erro nos nivela. Se tem uma coisa que é democrática, é o erro. Todos nós erramos. Independente de cor, de raça, de classe social, de expressão sexual, de gênero, todos nós erramos. Mas tem uma coisa que nos faz crescer, e é uma coisa absolutamente contagiante, é esse esforço que nós fazemos para, assim como a gente tem na nossa vida material, a gente direcionar a nossa vontade para sermos pessoas melhores, para cultivar relacionamentos, sentimentos, coisas que realmente importam. Então, é assim que se supera a mágoa, exatamente reforma íntima. Bacana. Tem mais um tempo ainda para mais uma. Vamos deixar a nossa irmã ali. Porque ela... Para agradecer, né, o que você colocou, tudo que foi dito. Tá saindo, tá? O que o Sérgio colocou também, e para dizer que é muito importante essa lembrança e rememorar para todos nós essa visão do nosso eu divino, né? Que é a partir quando a gente começa nesse trabalho de interiorização e que vai percebendo que tudo vem e vem e vai, né? Tudo que é bom passa, tudo que é ruim passa, e o que fica é a paz, né? E que aí a gente vai, então, podendo assumir a nossa herança divina, que são todas as qualidades, todas as virtudes e, essencialmente, o amor, né? Então, muito obrigada por você trazer essa lembrança. Exatamente isso. Do eu divino, que é o que vai crescer mais na gente e vai fazer o eu egoísta e se dissolvendo, né? Nesse cultivo das relações. Muito obrigada. Esse nome é a senhora? Obrigado, Sueli. Bacana. E por último, Jurandir. Não, eu... Você é o último. Tá bom. Os últimos serão os primeiros. Eu estou falando com Paulo de Tarso. Você pensou? Pais espíritas dá nisso. É prima. Pais espíritas, quando você tiver seus filhos, é uma ideia de nome. Se fosse o Saulo, ainda Paulo já é, mais Caminho do cruzeiro. cavalo, essas coisas todas. Cair na bicicleta em São Paulo. Prazer em conhecer você, Paulo. Você foi muito bem. A gente está pensando que realmente tudo isso que a gente conversou aqui é um átomo perante essa sociedade, esses 7 bilhões e tantos de almas encarnadas nesse mundo, né? Como o mundo é de prova e expiação, a parcela que já se desenvolveu bastante ainda é muito pequena, né? Mas aquela informação que você deu do menino é muito importante, essa corrente que tem que começar no mundo, né? Porque só assim, porque como o Evangelho de Jesus fala que o forte tem que ajudar o fraco, o inteligente, o sábio tem que ajudar o ignorante, tem que partir por aí, né? Porque como que nós vamos regenerar toda essa humanidade? E Deus, como tem muita paciência, sabe lá então quanto tempo nós vamos demorar para pôr todo mundo nesse patamar evolutivo tão esperado, né, pela humanidade, pelo menos nós que recebemos do Espiritismo, da doutrina dos Espíritos, tanta informação a respeito disso, né? Então é muito importante. O caso da Fábia aqui, esse homem, vai ver que estava esperando uma palavra amiga, né? Alguém que lhe dirigisse atenção. Isso acontece muito com as pessoas idosas. Não que eu seja um idoso, né? Mas tem gente mais idosa do que eu. Hoje mesmo estava vindo para casa, encontrei um senhor, ele estava iniciando uma letra de uma música carnavalesca, e eu falei para ele, ele tem 94 anos, com a bengalinha, não podia nem andar. E ele falou as primeiras frases, eu lembrei da música, era de 47, eu brinquei com ele. Parece de 47, hein? Essa é velha, hein? Então, conversando com ele falou, eu só quero... para me distrair um pouco. Ele sozinho, coitadinho. Então, eu conversando com ele, é atenção. Tive um senhor também que era um bêbado de primeira aqui no bairro. Ninguém falava com ele. Um dia, conversando com ele, teve um diálogo. Falei, precisava de atenção, ninguém dava conversa com ele.
E nós somos tão carentes em São Paulo que tem um experimento social muito legal de se fazer. Eu estudo sociologia, então eu fico prestando atenção nesses experimentos sociais. E tem um muito legal que todo mundo pode testar amanhã. Se entrar no ônibus ou entrar em algum lugar, por exemplo, coletivo, metrô, onde tem bastante gente, dê um sorriso. Olhe nos olhos de uma pessoa, com profundidade, as pessoas não olham nos olhos, e dê um sorriso. Um sorriso simples, um sorriso honesto. É impressionante que o sorriso que vem de volta não é um sorriso de desconfiança em nada, é um sorriso espontâneo, natural. Essa questão da corrente do sorriso é uma coisa impressionante. E se tem uma coisa que une paulistano, é estar num ponto de ônibus, esperando um ônibus por 40 minutos e você puxar papo com a pessoa que está do seu lado. Nós todos queremos atenção. Nós todos, no fundo, nós sabemos que nós precisamos um dos outros. Nós somos puxados para nos isolar. Mas a gente tem alguma coisa bem intuitiva dentro de nós que fala que nós precisamos um do outro. Então esse tipo de experimento, sempre com a carga da emoção, do amor, né, que é o passe, nada mais é do que um passe, isso é uma coisa muito legal da gente praticar no dia a dia. Tem um texto muito bom, recomendo a todos que leiam, no Evangelho, Santo Agostinho, que ele fala exatamente como a gente pode começar nisso. Ele fala, chega em casa, 5 minutos antes de dormir, pensa, o que eu fiz de bom hoje? O que eu fiz de ruim hoje? Como foi meu dia? Como eu me reagi a determinadas circunstâncias, a determinada situação? Isso é um ótimo começo para a gente começar a se autoconhecendo. E eu recomendo fortemente a leitura de 2 autores espirituais que trabalham com essa questão do sentimento muito forte. Tem mais de 2, mas... Hamed, vocês conhecem. Ele psicografa pelo Francisco do Espírito Santo Neto. Lourdes Caterina, que também psicografa por ele. O Batuíra, que eu acho que também por ele. Hermance Dufault. São todos espíritos que trabalham muito exatamente isso. Espíritas, legal, nós conhecemos bastante coisa, nós estudamos o universo, ótimo, está na hora de a gente olhar para a gente mesmo. Está na hora de a gente conversar, debater, estudar e melhorar sentimentos. Está na hora da reforma íntima. Muito bacana. Paulo, obrigado. Seus agradecimentos. Muito obrigado a todos, muito obrigado pela presença, muito obrigado por depois desses dias de agressões do começo ao fim, do metrô ao trânsito, vocês estarem todos presentes aqui. Agradeço a todos que assistiram pela internet e uma ótima semana a todos. Muito obrigado. Nós agradecemos. Obrigado, Paulo, e que você volte mais vezes à nossa casa. Muito obrigado. É isso aí, meus irmãos. Vamos, então, aproveitar esse embalo. Estamos todos, assim, bem harmonizados. Vamos fazer nossas vibrações? Então, vamos lá. E assim, Pai de amor, Jesus, Mestre amado, conectando todas as mentes aqui reunidas, com as tantas outras mentes que buscam o Pai nesses instantes, vamos vibrar, queridos, vamos aproveitar para vibrar pela paz mundial, vibrar pela paz em nosso querido planeta Terra, em especial para aquelas nações que estão em guerra, para que cessem os conflitos. Não? Vamos pedir pelo nosso Brasil, o nosso país, para que ele seja exemplo de solidariedade, de compreensão e de paz para todas as outras nações, porque aqui sabemos que tem um projeto. Né? Vamos pedir por aqueles que sofrem, todos aqueles que passam por privações, por expiações e provas acerbas, que eles sejam fortalecidos pelo Pai. Vibrar pelos nossos irmãos do plano maior da vida, e em especial por aqueles que ainda perambulam pela crosta, estão perdidos nos vales, nas sombras, desorientados, que eles sejam assistidos pelos nossos maiores. Vamos vibrar e pedir pelos nossos inimigos, queridos irmãos, aqueles que nos perseguem, que nos caluniam. Vamos orar por eles, pedindo que um dia o Pai nos dê a oportunidade de nos entendermos como irmãos que somos. Vibrar pelos inimigos da paz, que um dia eles entendam que o Pai é amor e que espera também deles amor. Vibrar pela confrontação religiosa no nosso planeta, um só rebanho, um só pastor. Vibrar pelos nossos lares, pela nossa casa, iluminando nesses instantes todos os cômodos da nossa casa, do nosso lar, aqueles que lá estão, sejam que recebam essas energias de amor. Vibrar pelos nossos parentes, pelos nossos amigos, dos mais próximos, mais distantes, que eles recebam a visita amorosa dos nossos amigos da espiritualidade e recebam paz, prosperidade, saúde, tudo na medida do merecimento. Vibrar por esta casa de caridade, para que ela permaneça assim, esse cantinho de paz e amor em que nós possamos nos recolher e meditar sobre as coisas da vida maior. A necessidade de voltarmos para nós mesmos e nos entendermos como o espírito que somos. Vibrar por nós mesmos,
rogando ao Pai força, coragem para enfrentarmos a nós mesmos, para que possamos fazer o trabalho que temos que fazer e viemos para fazer. Que os bons espíritos nos amparem, nos intuam para o bem e para a luz, hoje e sempre, que assim seja. E assim, profundamente agradecido aos irmãos espirituais que nos assistiram, aos mentores, aos guias, aos guardiões, a Maria, nossa mãe, pela paz em nosso ambiente, a Jesus, o nosso mestre, pela sempre a sua palavra de conforto e de ensinamento, e ao Pai de amor e bondade por essa oportunidade de estarmos aqui. Obrigado, Pai, e que tenhamos outras tantas oportunidades de nos reunirmos e meditarmos sobre o Evangelho de Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus.